A fidelidade revela a aliança com Deus. A fidelidade a Deus foi uma das razões para Ananias ter se destacado dos demais judeus em Jerusalém. Essa é uma característica que deve estar presente na prática de quem quer andar com Deus, embora a Bíblia não relate atos específicos de Ananias. A nomeação para um cargo de confiança indica que ele evidenciava fidelidade em sua conduta. Ananias era firme na fé. Ananias era um homem firme e confiável, mesmo ocupando uma função de grande pressão, não sucumbiu nem se acovardou. Infelizmente, muitas pessoas fracassam, apesar de seu talento e capacidade, por falta de firmeza de propósito. A ordem divina para a Igreja de Cristo é ser firme e constante. Porque viver na verdade não é uma questão de convivência, mas de convicção na fé que abraçamos. Ananias era de fato firme na sua fé, sendo conhecido por sua integridade e temor ao Senhor, qualidade que tornam confiável para uma posição de liderança. Então nós vivemos aqui pela fé. Deus, ele é fiel. A Bíblia nos assegura que Deus é fiel. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Sua palavra permanece para sempre, sem instabilidade ou variação, e seu caráter é firme e imutável. Deus respeita a aliança estabelecida conosco pelo sangue de Jesus. Temos o perdão de nossos pecados, suas promessas são infalíveis. Nele vencemos as provações e os ataques do maligno. Temos a garantia de vencer a morte, de viver para sempre na sua presença. A fidelidade verdadeira e imutável de Deus nos conforta. Então é essa certeza. Deus, ele não muda. Nós podemos mudar e ser infiel, nos desviar, mas a sua palavra permanece. Ele não muda a sua palavra. O verdadeiro cristão, ele é fiel. A fidelidade de Deus e os princípios da sua palavra é fundamental para o nosso relacionamento com ele. Os salvos em Cristo são chamados de fiéis. Os chamados para ensinar a palavra devem ser fiéis. Os ombreiros que trabalham com o apóstolo Paulo eram fiéis. Portanto, nossa fidelidade a Deus deve ser por toda a vida. Infelizmente, alguns se desviam da verdade, amando mais o mundo do que a Deus, como Demas, companheiro de Paulo. Buscou bens materiais, esquecendo-se da promessa de Deus. A fidelidade a Deus foi uma das razões para que Ananias ter se destacado dos demais judeus em Jerusalém. Então, temos que ter fidelidade. Aqui o título é assim: a fidelidade e o temor. Características que geram confiança. Tem que ser gerada a confiança. Se não existia confiança. E Ananias, ele foi um homem fiel. A Bíblia pouco fala sobre ele, mas fala da fidelidade, do compromisso que ele tinha com o Senhor. Ananias significa Deus é gracioso, apontado para o amor de Deus pela humanidade ao nos oferecer perdão e misericórdia. Esse era um nome muito comum entre os hebreus da antiguidade, fato que já podemos constatar na Bíblia, já que segundo o dicionário bíblico da SBB, temos 14 Ananias na Bíblia. Então, nem todo Ananias citado lá é esse do qual foi determinado para ser o guarda da cidade. Em todo o texto sagrado, inclusive no livro de Neemias, que relata várias pessoas com esse mesmo nome. Na Bíblia, Ananias é um nome associado a figuras de fé, refletindo a qualidade da bênção divina e da confiança. Ananias era responsável pela defesa da cidade. Por que ele foi escolhido? Era um chefe da fortaleza, também descrita como cidade forte. Isso significa que Ananias tinha um importante papel, a defesa de Jerusalém. Sua função incluía liderar os soldados, manter vigilância constante e cuidar que estivesse sempre pronto para enfrentar um possível ataque do inimigo. Portanto, exigia competência, dedicação, amor a seu povo e, acima de tudo,
confiança em Deus, pois as condições para a proteção da cidade não eram as melhores. Os desafios que os judeus tinham que enfrentar eram maiores do que sua capacidade bélica e a proteção divina era a condição de sobrevivência, porque somente Deus pode verdadeiramente nos guardar. É só Deus mesmo. Ananias era fiel a Deus. A Bíblia ressalta que Ananias, mais do que muito, era fiel a Deus. Vimos um reconhecimento semelhante quando Deus atesta acerca da fé e da felicidade de Jó. Ninguém há na terra semelhante a ele. Que relacionamento maravilhoso. Ananias se destacou dos demais judeus em Jerusalém e se tornou uma referência de caráter e fé. Vivemos um mundo repleto de maus exemplos, de escândalo, onde faltam boas referências. Por isso é importante vivermos em obediência à palavra de Deus, para que nosso exemplo influencie as pessoas à nossa volta. Somente assim seremos como luz que lhe mostrará o caminho até Jesus. Então veja só como é que nós temos que ser. É ganhar vidas para Cristo sem palavras. Com o nosso testemunho, com as nossas ações, com a nossa vivência. Porque as pessoas veem o nosso compromisso com Deus. Sem mau caratismo, mas falando a verdade. E ele diz, eu quero ser igual fulano. Agora, quando você dá um mau testemunho, quando nós damos um mau testemunho, Deus vai nos cobrar cada vida que se afastar de Cristo pelo nosso mau testemunho. Então, temos que ter muita sabedoria. Você quer conhecer mais sobre a história de Neemias, a história da reconstrução dos muros de Jerusalém, da reconstrução dos muros espirituais do povo judeu? Tire o dízimo do seu tempo para ler a palavra do Senhor. Porque Jesus está voltando. Hoje está mais perto da vinda de Cristo do que ontem. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal e compartilhe os meus vídeos. Que Deus te dê uma semana de trabalho firme e forte na presença do Senhor.